Olá, amigos queridos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Comecemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar àquele que nos deve. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Pois bem, amigos, nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós iniciaremos o item 8, que é a lei de amor, que está em Instruções dos Espíritos. O que a espiritualidade nos diz a respeito do que lemos até aqui. Vamos à leitura. A Lei de Amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume, de forma completa, a doutrina de Jesus, e os ensinamentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e as sublimes revelações. A lei de amor possui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Vejamos então, o que dá para nós entendermos nesse princípio desse parágrafo. Bem, vejamos, aqui nos é colocado assim, que a doutrina e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. O que são esses instintos, É o prazer na alimentação, no sexo, no procriar, é ali o instinto na humanidade primitiva, nós ali no estágio primitivo que nós tivemos, um pouco mais avançado e corrompido ainda, possui sensações. O que são? Está se melhorando, mas ainda é corrompido, Aí a gente vê que está um pouquinho mais avançado, já possui sensações, mata ainda para conseguir o que ele quer. Por exemplo, tem que comer, então vai lá, caça, o outro vê, ainda rouba a caça do outro que conseguiu. E aí depois vai mudando. Mais instruído e purificado, chega-se ao sentimento, Que já é onde se constrói a família, porque antes não eram. Se tinha ali o instinto, fazia-se sexo, tinha-se os filhos, mas não havia o elo. Já mais instruído, um pouco mais purificado, vem a construção da família, do cuidado com a sua prole, com seus filhos, com os entes queridos. Começa ali o entendimento do que é o amor. E quando evoluirmos o suficiente para vibrarmos nessa energia de amor mesmo, aí sim estaremos prontos a acessarmos um mundo feliz.
É agora, nesse momento? Não, não é ainda não. Mas estamos na aprendizagem, né? Porque quando esse amor for essa energia pura, a energia no bem, na paz, no que faz bem a tudo e a todos, aí sim estaremos vibrando ali naquele mundo feliz, naquele mundo de paz, né? Que vem depois desse que estamos, da regeneração. Estamos chegando, nós estamos ainda em provas e expiações, mas estamos ali passando para o de regeneração, onde haverá mais amor, mais bondade do que estamos passando agora, mas ainda tem dificuldades, ainda terá, pouco, mas terá, né? Então é disso que vem colocando para a gente. Aí ele coloca: a lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Já não se vê mais no outro o inimigo, mas sim alguém igual a mim, igual a você. Já se consegue desejar ao outro um bem, né? O maior bem que seja possível, aquele bem que a gente deseja para a gente mesmo. Por quê? Porque eu vejo como filho de Deus, um irmão que, assim como nós, merece o melhor. Então é mais ou menos isso que é nos colocado aqui, quando Lázaro, né, traz essa instrução através de Kardec, falando dos instintos, das sensações e dos sentimentos, que são assim os milênios que fomos passando aí desde o primitivismo. Vamos continuar. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Neste trechinho nós vemos aqui a colocação da palavra reencarnação, que nos mostra que somos eternos, que aqui estamos de passagem, que é um estágio, um aprendizado, né? Então vamos lá. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim a conquista, mas sim a conquista de seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Nesse trecho, nós vemos que através do que aprendemos pelos espíritos que vieram e que vêm ainda se manifestar, eles vêm para que saibamos que a vida continua, que estamos sendo resgatados do materialismo. Pois quando não sabíamos disso, era cômodo, né? Ficar ali só no materialismo. E eles vêm e estão nos mostrando que somos espíritos vestidos de matéria, que é o nosso corpo físico, para que possamos aprender aqui no nosso planeta o que nos é necessário para a nossa melhora evolutiva. Mas que não podemos esquecer que nós somos espírito, vestido na carne. Vamos continuar a leitura. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da chegada.
Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes ocultos da matéria. Os instintos são a germinação e embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Olha que interessante. Nós todos começamos com um instinto, igual uma semente pequenininha ali, que qualquer intempérie do tempo pode destruí-la, mas que depois ela acaba crescendo, se fortalecendo, vira uma árvore enorme e forte. Assim somos nós. Começamos com instinto e vamos dando lugar aos sentimentos e daí ao amor. Quando atingirmos por completo esse sentimento de amor, aí sim seremos espíritos elevados. Isso também serve para que vejamos que cada um está ali numa fase. Uns ainda estão mais próximos do instinto, que é o que Lázaro nos coloca aqui. Quem está mais próximo do instinto, agi por instinto, fiz isso porque o instinto fala mais alto, ainda está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada, porque o ponto de chegada a gente tem que passar ali pelo sentimento, pelas sensações, pelo amor em si, o amor universal, de verdade, né? Vamos lá. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual e, mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Bem, então nós estamos vendo aqui, através de Lázaro, que ele nos deixou aqui essa mensagem, que hoje estamos plantando a colheita de amanhã. Hoje estamos preparando a próxima encarnação, né? E tudo aquilo que nós fizermos hoje, nós estamos ali deixando como base. Se temos vícios, sejam lá quais forem, que estamos tentando limpar de outra encarnação, limpar o corpo, limpar a alma, limpar o espírito, aí o perispírito virá numa próxima encarnação mais preparado, virá melhorado. Então vamos fazer nossa parte, né? E ainda com esse tema, né, a lei de amor, que Lázaro, em 1862, nos colocou, continua sendo o mesmo tema. A lei de amor, agora segundo Fenelon, Bordeaux, em 1861. O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo que tente diminuí-la e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Bem, meus amigos, o que Fenelon nos coloca? Que todo mundo tem algo de bom. E é isso que precisamos olhar. O que ele tem de bom, mesmo que seja 1%, mas tem. E nos apegarmos a essa pequena fração de 1% do que nos apegarmos aos 99% do que não é bom. Se nós fizermos isso, a gente pode... Vamos fazer o teste essa semana. Olhar com cada um daqueles que convivemos e pegar um ponto bom e começar a elogiar aquilo. Na próxima, com certeza, terá 2, 3, 4, porque é o estímulo que faz com que se aumente o que há de bom no ser humano.
e não só a reprovação, né, que o coloca para baixo. Então vamos lá. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência e, ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. O que nós vemos aqui? Que muitas pessoas, né, colocam o amor a objetos, plantas, animais, e tudo bem amá-los. Porém, nós devemos amar também os seres humanos, pois que aqui estamos para aprendermos e crescermos juntos. Porque se ficarmos enclausurados numa caverna ou qualquer outro lugar que seja, mas sozinho, não haverá crescimento, não haverá melhora moral, porque ninguém consegue crescer sozinho. São através dos atritos, das discórdias que nós vamos aprendendo quando estamos juntos, quando temos que ter paciência, temos que aceitar o outro que nos incomoda, né? Então, temos que amar sim os seres da natureza, mas temos que não deixar de forma alguma que isso se torne uma fuga, porque se pensarmos bem, o diamante, as pedras preciosas só brilham através do atrito, né? Aí que mostra a sua beleza. E nós só vamos nos livrar das nossas imperfeições tendo contatos com outros seres humanos como nós. Vamos continuar. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentas. Bom, aqui entra o orgulho, né, meus amigos? Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei de amor tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai ao próximo como a vós mesmos. Pergunta-se qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá essa lei sublime ser aplicada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e mais viciosos deverão se reformar,
quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está em vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede mesmo a contragosto ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã ao qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtude todas filhas do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis quando a enfermidade e a velhice suspenderam? Como sabeis, né? Como a gente sabe, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Pois bem, meus amigos, aqui nessa introdução, aqui das instruções dos espíritos, nós vimos dois espíritos amigos, Lázaro e Fénelon. Lázaro em Paris, 1862, e Fénelon em Bordeaux, 1861, nos mostrando ali o nosso trajeto na evolução como seres humanos, que começamos ali num estágio primitivo de instintos, depois passamos às sensações, aí começamos ali a ter sentimentos, criar ali a família, os filhos, e a finalidade é chegar ao amor, mas não esse amor que entendemos hoje, que é tão mínimo no sentido de comparação com o amor que Jesus nos prega, que é o amor universal, independente de raça, cor, credo, nacionalidade, tudo isso que Fénelon nos coloca também aqui, nessa colocação dele, a lei de amor, e que é isso que nos torna seres humanos melhorados, Melhorados. Então vamos fazer jus a esse momento, vamos nos dedicar à nossa reforma íntima. Boa semana a todos. Rogando a Deus, esse Pai misericordioso, que assista a cada um, e a Jesus, esse Mestre amigo, que esteja conosco para o entendimento do estudo e leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 8, Lei do Progresso. A pergunta é a 780. Nós a havíamos lido da outra vez, vamos apenas repeti-la para dar continuidade. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua sequência, mas não o segue sempre imediatamente. 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio,
segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. 781a. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra posta sob a rota de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Nota de Allan Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter, e assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. O tradutor desse livro, Herculano Pires, nos pede para ver uma nota e diz: como se vê por esse comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o Espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se, em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso.
Vejam que aqui Herculano nos elucida ainda mais sobre essa questão do desenvolvimento, do progresso intelectual, tanto quanto do moral. Possamos confiar em Deus e no seu determinismo e fazer cada qual a sua parte, o melhor que puder, utilizando, na medida do que formos ali recebendo de instruções, esses ensinamentos com o objetivo do bem, atendendo à lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e assim contribuiremos naturalmente para que tanto haja evolução íntima quanto a da sociedade a qual estamos ali compartilhando. Vamos ao item 3, povos degenerados. Pergunta 786 que Kardec faz. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Quando a tua casa ameaça cair, a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. Compreende isto também. És pobre e moras num casebre, mas ficas rico e o deixas para morar num palácio. Depois, um pobre diabo como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que os constituíam nos tempos de seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos avançados tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. 787B. Então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Com essas respostas a essas primeiras perguntas, precisamos colocar os pés no chão e olhar para dentro de nós mesmos, porque quanto trazemos ainda de selvageria em nós a externar hoje na nossa sociedade. Há quanto tempo estamos habitando o planeta Terra e o quanto é o esforço que estamos fazendo para que a nossa sociedade progredindo ali intimamente. Então, vemos que muitos que conviveram conosco ombro a ombro conseguiram avançar e estão em estados melhores. Outros de nós ainda nos comprazemos com sentimentos de violência, de egoísmo, de orgulho, exacerbando ali a nossa personalidade, né? E refletindo na nossa morada. Então, essas moradas todas que são referidas aqui, né? Se referem às experiências que temos no próprio planeta. E o planeta evolui. Se não buscarmos evoluir juntos, vamos naturalmente passar para planetas aos quais temos a sintonia semelhante, um pouquinho mais primitivos do que poderá ser o planeta Terra neste período depois da transição.
Voltando, pergunta 788. Os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol de outros povos. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda a parte a base de lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Nota de Allan Kardec. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem os homens de gênio que lhe dão o impulso e, depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro, compreende-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que vivem no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Mas o sistema da unicidade da existência apresenta, neste caso, outra dificuldade. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que se um homem é o mais adiantado do que outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, menos muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior? Mas essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente, morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar, de maneira
que, dia a dia, as vemos aparecerem e desaparecerem. No final de um milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação de Bárbara, que era, tornou-se civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último? Mas se a sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiriam no tempo da barbárie, e é necessário admitir então que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com a que nos foi dada pelos Espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, sejam as que viveram neste mesmo povo em tempos de barbárie, sejam as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças, sobre a carga de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que revivem nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no meio da civilização. Com essa nota de Allan Kardec, podemos ficar cada vez mais confiantes em Deus e em sua justiça. Cada qual, então, se esforce por melhorar-se moralmente e intelectualmente quando tiver as oportunidades, aproveitando-as sem desprezo e colocando acima de tudo os exemplos de Jesus nas nossas práticas, buscando compreender essas virtudes do Cristo, exercitando, fazendo o bem, assim como gostaríamos de receber. E estaremos ali nos afinando cada vez mais com o Cristo, que é o nosso modelo, e participando da melhora íntima de cada um, da nossa sociedade, do nosso planeta. Então, que esse Deus misericordioso e compassivo possa estar sempre presente nos nossos pensamentos, palavras e atos. Até o próximo encontro.